O mundo já passou por 4 impérios mundiais. O primeiro império foi o babilônico, que durou cerca do período de 612 a.C. a 539 a.C. O segundo império mundial foi o Medo-Persa, iniciado em 539 a.C. O terceiro império foi o grego, no ano 331 a.C. E o quarto império mundial foi o Império Romano, que foi do ano 168 a.C. até 332 depois de Cristo. O capítulo 3 do livro de Daniel, ele tem muita coisa aqui que nós podemos tirar como lição e como aprendizado. Daniel então viveu no período babilônico, que se estendeu de 612 a.C. até 539 a.C. Existe aqui, no capítulo 3 do livro de Daniel, coisas maravilhosas para nós meditarmos. Quando homens, mulheres, jovens são pessoas conhecedoras de Deus, obedientes a Deus, fiéis a Deus, onde suas vidas são dirigidas e vivem na obediência da palavra de Deus, é muito bom. Observe, o capítulo 3 de Daniel é algo muito valioso. O versículo que eu quero destacar aqui para você, de início, para você ir meditando na palavra de Deus, é o versículo 18. Os 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, esses 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, que o rei Nabucodonosor trocou o nome deles para Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles deram uma resposta para o rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Aquela imagem, segundo historiadores, ela tinha cerca de 30 metros de altura por 3 metros de largura. Veja, este capítulo aqui de Daniel 3, nós podemos dizer o seguinte sobre este capítulo. Se tivesse um tema para nós colocarmos aqui neste capítulo, sobre este capítulo: a lealdade a Deus obtém a vitória. Fala dos companheiros de Daniel que foram livrados da fornalha. Eles falaram, no versículo 17, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Se ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar da fornalha e das tuas mãos. E se ele não nos livrar, você pode ficar sabendo, ó rei, nós não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Aqui fica um exemplo para nós
seja leal a Deus, pois Ele é a você. Deus é leal para mim e para você. Então nós temos que ser leais a Deus também. A fidelidade, a lealdade, o compromisso com Deus fez esses 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, a falar isto para todo o povo ouvir para o rei. Então, pessoas fiéis, pessoas de Deus, homens e mulheres e jovens a Deus. Aqui no versículo 28 de Daniel, observe isso, no verso 28, são pessoas crentes em Deus. Em Deus. Se você olhar o verso 27, então, observa que pessoas fiéis a Deus são protegidos por Deus. O versículo 17, se você também der uma outra olhada, examinada, no verso 17, são pessoas convictas, são pessoas libertas. Eu acabei de ler, se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó Rei. São pessoas que têm convicções pela vida, na vida. São pessoas libertas, que têm ousadia, que têm liberdade. O versículo 28 ainda fala que homens, mulheres, jovens que são fiéis a Deus são pessoas consagradas a Deus, dedicadas. O versículo 12, se você ler com atenção, você vai ver que, além de ser pessoas crentes em Deus, que são protegidas por Deus, que são pessoas convictas, que são pessoas libertas, que são pessoas realmente que têm vidas consagradas a Deus, são pessoas sem medo. Não tem medo, não. São pessoas que têm intrepidez, são pessoas valorosas. Versículo 12, olha o que diz: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Eles não tinham medo, haja o que houver, venha o que vier, não importa as consequências, eu serei leal a Deus. Os 3 rapazes estavam convictos, não tinham medo de forma nenhuma. Então, quem é leal a Deus, quem é fiel a Deus, quem vive na obediência a Deus, o versículo 25 mostra que são pessoas que obtêm privilégios da parte de Deus, recebem privilégios, são privilegiados. O versículo 30, por exemplo, mostra a honra que Deus lhes deu. Quem são fiéis a Deus, as pessoas fiéis a Deus, que não têm medo de viver uma vida em obediência a Deus, que têm uma vida consagrada a Deus, que são libertas para servir a Deus com convicção. São pessoas que são determinadas na vida. Essas pessoas são honradas por Deus. Elas são privilegiadas. E o verso 30 ainda diz que são pessoas promovidas. Recebem honra, recebem destaques. Observe que o poder do Senhor, agora falando sobre o poder de Deus, o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, o nosso Deus, o Deus vivo, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Ele trabalha, Ele exerce o seu poder nos céus, na terra, em todos os lugares. Então no versículo 17, aqui eles falando ao rei: se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Eles acreditavam no poder de Deus. E é isso que nós precisamos também a cada dia. Não basta ser servo de Deus. Não basta
esperar a proteção de Deus. Não basta querer sempre libertação de Deus. Não basta apenas querer consagrar a vida a Deus. Não ter medo. Não. Tem que acreditar no poder de Deus. Tem que crer que Deus é o Deus que tudo pode. O El Shaddai que se apresentou para Abraão. Abraão, eu sou El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso. El Shaddai em hebraico significa o Deus que é mais do que suficiente. Deus disse para Abraão, Abraão, eu sou El Shaddai, eu sou mais do que suficiente para a tua vida como Deus. Eu sou muito mais, infinitamente mais, tudo do que você precisa, Abraão. Então nós temos que crer no poder de Deus. Nós precisamos confiar no poder deste Senhor que fez os céus e a terra. O poder de Deus pode fazer o quê? Em nosso favor, em teu favor. O que pode fazer o poder de Deus? Em primeiro lugar, o poder de Deus, ele pode salvar. Não importa a circunstância, não importa a prova, não importa a luta que você esteja passando. Deus pode te salvar, Deus pode te livrar, Deus pode fazer isso na sua vida. Observe a carta que foi escrita aos Hebreus, no capítulo 7, o verso 25. Nós temos um Senhor, nós temos um Deus, nós temos a Jesus Cristo, Ele pode salvar. Hebreus capítulo 7, verso 25. Se você está aguardando uma salvação por algum problema, por qualquer coisa na tua vida, acredite, o teu Senhor, o Senhor Jesus, Ele pode salvar. O poder dele age de tal forma que existe salvação. O poder do Senhor pode também, além de salvar, e nós temos que crer nisto, nós temos que crer nesta realidade. Ele pode socorrer, ele salva e ele também socorre. Socorreu os 3 rapazes aqui, ele salvou, libertou, ele pode socorrer. Ele vem a socorro daquele que nele confia, que confia no seu poder. O salmista disse, eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o meu socorro? E ele mesmo respondeu, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isto é convicção de que Deus e o seu poder age em favor dos seus servos. O Senhor é aquele que pode socorrer. O Senhor, o nosso Deus, é o Deus que, além de salvar, além de socorrer, Ele faz o que Ele fez aqui com os 3 jovens. Ele guardou, estava guardado pelo seu poder, estava guardado pelo seu amor. O Senhor estava com os olhos fixos, postos nos 3 jovens. Eles foram guardados por Deus. O poder de Deus pode te guardar. É somente Deus quem pode fazer isso por você. Leia o versículo 24 da Epístola de Judas. Você vai entender melhor isto. Então aqui em Daniel, capítulo 3, verso 17, foi o poder de Deus que livrou aqueles jovens. É o poder de Deus que livra você também. Ele te salva, Ele te socorre, Ele te guarda e Ele te livra. Acredite. Não importa a prova, não importa a luta, não importa a dificuldade na sua vida, creia que você serve um Deus que livra. O mesmo Deus que livrou o povo de Israel de Faraó. Ele abriu o mar para Israel passar. E se for necessário hoje, Ele abre o mar novamente. Ele faz vir dos céus maná. Ele pode fazer o que Ele quiser porque Ele é Deus. Veja, Ele pode fazer infinitamente muito mais do que você pensa ou do que você imagina. O poder de Deus, Ele pode fazer infinitamente mais na tua vida. Você precisa crer nisto. Você precisa crer no poder de Deus. O Senhor tem o mesmo poder. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é assim. A carta aos Hebreus, no capítulo 13, verso 8, fala: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O que Ele foi há milhares de anos, há milhões de anos, é o mesmo hoje, para sempre é o mesmo.
É inesgotável o poder de Deus. Ele pode fazer infinitamente mais na sua vida. Você pode ler a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 3, verso 20. Você vai entender melhor. O poder de Deus, a capacidade de Deus, Ele pode dar mais para você. Ele pode dar mais. Acredite. Deus pode dar mais. Você pode estar passando por um momento de necessidade, de dificuldade, mas Ele pode dar mais para você. Confira na tua Bíblia, no segundo livro de Crônicas, capítulo 25, verso 9. Você vai ter o melhor entendimento do que eu estou dizendo. É que se eu ler todos os versículos, vai longe, demora. Eu estou apenas passando aqui para você, de uma maneira resumida, o poder do Senhor, o poder de Deus, o Senhor que pode trabalhar, que pode operar. Eu já disse para você que Ele pode fazer infinitamente mais na tua vida. Ele pode te livrar, Ele pode te guardar, Ele pode te socorrer, Ele pode te salvar e Ele pode te dar mais. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 25, verso 9. E para terminar, veja, o poder de Deus, o poder do Senhor, Ele pode te engrandecer. Deus pode te engrandecer. Você pode ser uma pessoa engrandecida na sua vida se você crer, como você nunca foi. Deus pode mudar a história da tua vida a partir de agora, se você crer. O Senhor pode, pelo seu poder, Ele pode te honrar de maneira gloriosa. Ele pode honrar a sua fé. Ele pode honrar a sua confiança, a tua lealdade a Ele. Seja leal a Deus. Ele pode te abençoar de uma tal maneira que você nunca imaginou na sua vida. E você tem que crer nisto. Eu deixo para a tua sugestão de leitura a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipos, aos Filipenses, capítulo 3, verso 20 e o verso 21. E eu desejo que você tenha um dia glorioso, um dia muito abençoado, que você desfrute de Deus hoje, que você nunca desfrutou, que você experimente na sua vida hoje o que você nunca experimentou, que o poder de Deus, que a graça de Deus, que o amor de Deus, que a bênção do Senhor te enriqueça, te engrandeça, te honre e te abençoe. Tudo que é seu, tudo que lhe pertence, que está em tuas mãos, que venha a tríplice bênção do trono dos céus para a tua vida. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Amém. Paz.